Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula de derivadas e nessa aula aqui, pessoal, nós veremos a segunda parte da aula que trata acerca da derivada de uma função composta ou simplesmente a regra da cadeia. Como eu já comentei, né, pessoal, a regra da cadeia ela é fundamental aí dentro do cálculo diferencial, beleza? Vamos começar? Então vem comigo aqui. Então, pessoal, vamos continuar aqui, ó, com a derivada de uma função composta, que é justamente a regra da cadeia, tá? Só que agora nós veremos a segunda parte a respeito desse assunto. Pessoal, normalmente a regra da cadeia ela é utilizada para calcular a derivada desse tipo de função que está aí, onde u ali, pessoal, é uma função diferenciável em x. Tudo bem? Agora, pessoal, vamos ver aí uma proposição que irá facilitar bastante o cálculo da derivada desse tipo de função. Querem ver? Vem comigo aqui. Então, pessoal, a proposição diz o seguinte, ó. Se y igual a f de x, ela é uma função derivável e n aqui, pessoal, é um número racional não nulo, então, olha só a fórmula que nós temos aqui, ó. A derivada da função f de x em relação a x, olha só, a função f de x está elevada a esse n, que no caso é um número racional não nulo, tá? Como é que a gente calcula a derivada desse tipo de função? A gente simplesmente pega esse n aqui, ó, ele passa lá para a frente da função multiplicando a função e nós iremos subtrair uma unidade do expoente n, ok? Só que daí, pessoal, a gente não pode esquecer no final, ó, de pegar essa função f de x e calcular aqui, ó, a derivada dela. Então, pessoal, quando nós tivermos uma função diferenciável e essa função estiver elevada a um expoente n, como está acontecendo ali, a derivada dessa função elevada ao expoente n, repare o seguinte, ó, é exatamente igual ao n, que multiplica a função e o expoente dela ali, pessoal, a gente subtrai uma unidade. Até a gente estava acostumado a fazer isso daí, né? Só que no final, pessoal, não esqueça de multiplicar pela derivada da função f de x que está ali, ok? Vem comigo aqui. Vamos fazer esse primeiro exemplo aqui. Olha só, nós temos o seguinte, se h de x é essa função aqui, determine a derivada da função h em relação a x. Pessoal, nós vimos na aula anterior que nós poderíamos fazer o seguinte, ó, considerar aqui, ó, essa expressão como uma função u, ou seja, a função h, o que acontece? Ela se transforma na função u elevado ao expoente 5, enquanto que u nada mais é do que essa função aqui, ó, 3x elevado ao expoente 3 menos o 2x. Então, nesse caso agora, pessoal, como nós queremos calcular aqui, ó, a derivada da função h em relação à variável x, como é que a gente fazia mesmo? Nós fazíamos assim, ó, nós calcularíamos a derivada da função h em relação a u, depois nós calcularíamos aqui a derivada da função u em relação à variável x. Não era assim? Olha como é que ficava aqui, ó. Então, a derivada de h em relação a x era justamente, ó, vamos derivar h em relação a u, pessoal, derivando aqui, ó, h em relação a u, o que acontece? Esse 5, ele vem para frente multiplicando, ficaremos com 5 vezes o u, ok? Enquanto que agora nós iremos subtrair aqui, ó, uma unidade aqui do expoente 5, ou seja, ficaríamos com o expoente 4, tudo bem? Agora, derivada de u em relação a x. Pessoal, aqui, ó, derivando o u em relação ao x, o que acontece? Esse 3 irá multiplicar o 3, ficaremos com 9x ao quadrado. Então, vamos colocar aqui, ó, 9x
x ao quadrado, e aqui teremos ainda o menos 2. Beleza? Menos 2 aqui, ó. Concorda comigo? Ou seja, pessoal, a derivada, então, de h em relação à variável x é o seguinte, eu posso pegar esse 5, ele irá multiplicar esse 9x ao quadrado, e depois o 5 irá multiplicar aquele menos 2. E nós ficaremos com o seguinte, 5 vezes 9 dá 45x ao quadrado, e o 5 vezes o menos 2 ficaremos com o menos 10. Tudo isso, pessoal, multiplicando u elevado na 4. Só que o u é essa função aqui, ó. Ou seja, nós teremos 3x ao cubo menos o 2 vezes o x. Tudo isso, pessoal, elevado ao expoente 4. Então, pessoal, essa foi a maneira que nós aprendemos aí a calcular a derivada na aula anterior, utilizando ali a regra da cadeia. Beleza? Agora, pessoal, vamos utilizar essa proposição aí, que irá facilitar bastante o cálculo dessa derivada, bem mais simples do que todo esse cálculo aí que nós fizemos agora. Querem ver? Vem comigo aqui. Então, pessoal, como a proposição falou, ó, tem que ter uma função f de x aqui, ó, e essa função f de x deve estar elevada a um expoente n, onde esse n aí é um número racional não nulo. Pode ser uma fração ou um número inteiro. Tudo bem? Então, olha só, repara que a nossa função h é justamente aqui, ó, uma função diferenciável que está aqui, elevada a um expoente, nesse caso 5, que é o nosso n. Então, como é que nós poderemos calcular a derivada dessa função de uma maneira bem mais simples? Olha só. Então, a derivada da função h é dada pelo seguinte, ó. Vamos pegar esse expoente aqui, ó, ele descerá multiplicando aqui na frente da função, ou seja, teremos o 5 que multiplica. Agora vamos pegar a função aqui, ó, 3x elevado ao expoente 3 menos o 2x, tudo bem? E o expoente dessa função aqui, ele terá uma redução de uma unidade, ou seja, faremos menos 1. 5 menos o 1, ficamos com o expoente 4. Agora, não esquece, né, pessoal? Nós temos aqui, ó, que pegar essa função f de x, que está elevada no expoente, e, por fim, ó, fazermos o quê? A derivada dela. Ou seja, vamos pegar a função aqui que está elevada ao expoente, tá? E vamos multiplicar pela derivada dela. Qual a derivada dessa função? Olha só, esse 3 aqui, ó, ele desce multiplicando esse 3, ficaremos com 9 o x ao quadrado, e aqui a derivada de menos 2x, ficaremos apenas com o menos 2. Não esquece do parênteses aqui, beleza? Agora, pessoal, sem problema algum, podemos fazer aqui a distributiva. O 5 multiplicará esses dois termos que estão aqui, isso porque nós temos multiplicação aqui e multiplicação aqui. Tudo bem? Então, nós vamos ter, ó, que a derivada da função h é dada por 5 que multiplica 9x ao quadrado, teremos o 45x ao quadrado, e o 5 que multiplica o menos 2, teremos o menos 10. E tudo isso daqui, ó, está multiplicando o 3x ao cubo menos o 2x, tudo isso daqui elevado ao expoente 4. Pessoal, então, essa conta que nós acabamos de fazer é bem mais simples, né, do que utilizando a regra da cadeia completa, como nós fizemos aí na aula anterior. Mas é fundamental, pessoal, que a nossa função ali, ó, esteja elevada a um expoente racional e que essa função seja uma função derivável, seja diferenciável na variável em questão. Beleza? Vem comigo aqui. Agora, pessoal, vamos fazer um segundo exemplo que diz o seguinte. Dada a função f de x, repare que nós temos um radical aqui na função, determine a derivada dessa função f em relação à variável x. Beleza? Primeiramente, pessoal, vamos lembrar aqui, ó, na matemática básica,
quando nós tivermos uma raiz de um certo valor a, por exemplo, e essa raiz tem índice n. O que acontece, pessoal? Isso aqui é a mesma coisa que o a elevado, olha só, nós temos aqui o expoente 1, a gente mantém o expoente 1, só que o índice da raiz, ele vira denominador do expoente. Tudo bem? Então, o que acontece? Nós podemos reescrever essa função aqui, ó, da seguinte maneira. Nós vamos ter aqui o 5 que multiplica. Agora, olha só, nós temos aqui o radical. Vamos manter o que está dentro do radical, no caso aqui, ó, como foi feito com o a, nós vamos ter então o quê? Nós vamos ter o x elevado ao quadrado mais o 3. Só o que acontece, como aqui, ó, o índice é 2 dessa raiz, nós vamos ter aqui, ó, 1 sobre o índice, que é 2. Beleza? Então, pessoal, reparem que nessa função f, nós poderíamos calcular a derivada dela utilizando o método tradicional que nós vimos aí na aula anterior, ou se não, pessoal, vamos utilizar o que nós acabamos de aprender, ou seja, aquela proposição que diz respeito à derivada de uma função elevada ali, ó, a um número racional, que nesse caso é 1/2. Beleza? Vem comigo aqui. Mas aqui, Ferreto, nós temos essa constante 5. Pessoal, esse valor aqui, ó, não irá influenciar na conta. Lembra o seguinte, ó, quando nós tínhamos, por exemplo, uma função f de x igual a uma certa constante que multiplica a função g de x. Se nós quiséssemos calcular a derivada da função f de x, isso aqui é a mesma coisa que a constante c vezes a derivada da função g. Tudo bem? Então, nesse caso, pessoal, nós vamos calcular aqui, ó, a derivada da função f, tudo bem? Isso aqui é a mesma coisa que essa constante que multiplica agora, pessoal, a derivada dessa função que está aqui. Reparem como nós temos aqui, ó, esse expoente racional. O que acontece? Esse expoente racional ele passa multiplicando aqui na frente dessa função, ou seja, nós teremos o 5 que multiplica o 1/2, tudo bem? Vezes aqui, ó, o x ao quadrado mais o 3. Agora, repare o seguinte, ó, o nosso expoente, que era 1/2, ele sofrerá uma redução aqui, ó, de uma unidade, ou seja, 1/2 menos o valor 1. E isso aqui, pessoal, não esquece, né? Nós deveremos multiplicar pela derivada desse x quadrado mais 3. Derivada de x ao quadrado será o 2x. E a derivada do valor constante 3, a gente sabe que é 0. Beleza? Pessoal, como nós temos aqui, ó, multiplicações apenas, nós poderemos tranquilamente cortar esse 2 aqui, ó, com esse 2 aqui. 2 dividido por 2, ficaremos com 1. Beleza? Então, nós teremos que a derivada da função f será dada por, olha só, nós vamos ter aqui o 5. Esse 5, pessoal, nós poderíamos multiplicar esse x que está aqui, ou seja, o 5x, que multiplica agora, pessoal, nós teremos o x ao quadrado mais o 3, e aqui nós temos 1/2 menos 1. 1/2 menos 1, isso dá menos o 1/2, ok? Agora, pessoal, vamos lembrar aqui a matemática básica, olha só. Quando a gente tiver uma base elevada a um expoente negativo, o que acontece? Isso daqui é a mesma coisa que 1 sobre essa base elevada ao mesmo expoente, só com o sinal positivo. Então, o que acontece? Vamos transformar esse menos 1/2 em expoente positivo, fazendo com que tudo isso daqui, ó, desça para o denominador. Então, nós vamos ter que a derivada dessa função f será dada pelo seguinte, olha só, o 5x será o numerador e tudo isso daqui, ó, irá descer para o denominador, ou seja, nós teremos o x ao quadrado mais o 3, tudo isso daqui, ó, elevado ao expoente 1/2, beleza? E isso então, né, pessoal, nós vamos ter que a derivada dessa função f
é dada pelo seguinte, nós vamos ter aqui o 5 vezes o x, e olha só, quando nós tivermos expoente aqui 1/2, isso aqui é a mesma coisa, pessoal, que o processo inverso que nós fizemos aqui em cima. Ou seja, nós vamos ter o x² mais o 3 como sendo o radical para essa raiz quadrada, já que nós temos aqui, ó, denominador 2, aqui o índice é o 2, ok? Certo, pessoal? Então essa aí é a derivada daquela função que está lá em cima. Vamos ver agora, pessoal, uma próxima regra que se chama a regra do externo-interno. E essa regra do externo-interno, ela fará com que você enxergue aí a regra da cadeia de uma ótica diferente, talvez facilitando você aí calcular mais rapidamente algumas derivadas. Beleza? Vem comigo aqui. Então vamos lá, pessoal, olha só, regra do externo-interno. Olha só o que diz. Às vezes, é mais fácil notar a regra da cadeia da seguinte maneira. Olha só, nós vamos ter aqui, ó, uma função y, e essa função y é uma função composta da função f e da função g. Tudo bem? E nós vamos ter, então, que a derivada da função y em relação à variável x, ela é dada pela derivada da função composta vezes a derivada da função g. Pessoal, acompanha aqui embaixo. Ó. Traduzindo, pessoal, nós temos o seguinte. Ó, derive a função externa f, ou seja, primeiramente, ó, vamos derivar a função externa f, vamos colocar aqui, ó, tá? E a multiplique pela derivada da função interna g. Então, a gente vai derivar aqui, ó, a função interna g e multiplicar, então, ó, por esse resultado, beleza? Ou seja, pessoal, derive de fora para dentro. Então, primeiro a função f, depois a função g. Pessoal, vamos fazer aí 2 exemplos para ficar talvez aí bem mais claro o que eu acabei de comentar, beleza? Vem comigo aqui. Então, olha só, exemplos. Mais tarde, veremos que a derivada da função f de x dada por seno de x, a derivada dessa função aqui, pessoal, é a função f' de x dada por cosseno de x. Então, pessoal, mais tarde nós vamos ver que a derivada da função seno é a função cosseno. Tudo bem? Assuma isso por hora e calcule, pessoal, a derivada da função h para as funções h fornecidas nos exemplos abaixo. Aqui no item A, pessoal, nós queremos calcular a derivada dessa função h aqui, que é dada por seno dessa expressão. Tudo bem? Como é que nós faríamos mesmo? Olha só, como nós vimos na aula passada, nós poderíamos considerar isso daqui, ó, sendo uma função u, então nós vamos ter que a função h nada mais é do que o seno dessa função u, e a função u é dada por x elevado na 4 mais o 2x. Tudo bem? Aí como é que nós faríamos? Olha só, a derivada dessa função h em relação à variável x, ela é dada pelo seguinte, ó, vamos começar aqui, ó, derivada da função h em relação à nossa variável aqui, ó, u, vezes a derivada da função u em relação à variável x. Não era isso que nós fazíamos? Então, olha só, a derivada dessa função h em relação à variável x é dada por, olha só, derivada de h em relação à variável u. Está aqui, ó. Então, h é igual a seno de x e a derivada, então, de h, como nós vimos aqui em cima, a derivada do seno é o cosseno, ou seja, ao invés de seno de u, ficaremos com cosseno de u. Tudo bem? E esse cosseno de u aqui, ó, está multiplicando a derivada de u em relação a x. Pessoal, derivado isso daqui, ó, a gente está craque já, né? Olha só, ficaremos com 4x elevado ao expoente 3. Tudo bem? Mais derivada de 2x, ficaremos com o 2.
e nós temos aqui, então, fechando parênteses, a derivada, né? Então, substituindo o u, nós vamos ter que a derivada da função h em relação à variável x será o seguinte, ó, vamos colocar aqui, ó, o 4x ao cubo mais o 2, tudo isso daqui, ó, multiplicando, tá? O nosso cosseno, no caso u, pessoal, o u é x na quarta mais o 2x. Então, nós temos aqui, ó, a derivada dessa função. Então, nós temos aí a derivada daquela função que está lá em cima. Pessoal, como você viu, nós calculamos a derivada dessa função utilizando a regra da cadeia tradicional que nós aprendemos aí na aula anterior. Agora, como é que nós poderíamos fazer essa derivada aí utilizando a regra do externo-interno? Ou seja, derivando a primeira parte externa e multiplicando pela derivada da função interna. Pessoal, nessa função aí, ó, o seno, pessoal, é a função externa, enquanto que ali, ó, nós temos a função interna. Então, primeiramente, vamos fazer a derivada do seno daquela função vezes a derivada interna, ou seja, da função interna que nós temos ali a representação. Beleza? Vem comigo aqui. Então, pessoal, olha só, utilizando a regra do externo-interno. h de x é essa função dada pelo seno, e aqui nós temos uma outra função aqui dentro. Concorda comigo? Ou seja, pessoal, olha só, o seno de x é, no caso, a função externa. Então, olha só o que acontece. A derivada da função h é dada pelo seguinte. Primeiramente, vamos derivar aqui, ó, a função externa. A derivada do seno, pessoal, é o cosseno. E a gente apenas copia o que tem aqui, ó, cosseno de x elevado ao expoente 4 mais o 2x. Tudo bem? Agora, pessoal, vezes a derivada da função interna. Derivada de x na 4 mais 2x, como nós já vimos, é 4x elevado ao expoente 3 e temos ainda o mais 2. Beleza? Certo, então, pessoal, olha só como nós chegamos na mesma resposta, fazendo de uma maneira bem mais rápida e simples. Beleza? Vamos fazer agora um outro exemplo para você ficar craque em relação a essa regra do externo e interno. Beleza? Vem comigo aqui. Olha só, nesse item B, nós temos a função h dada por seno de x elevado ao expoente 3. Lembra que essa função, h de x, ela pode ser reescrita como sendo seno de x e o seno de x elevado ao expoente 3. A gente coloca o parênteses aqui, pessoal, para você não pensar que é o x que está elevado ao expoente 3. Mas sim toda a função seno aqui, ó, toda ela está elevada ao expoente 3. Tudo bem? Cuidado aí, hein? Olha só, pessoal, se eu pensar aqui, ó, o seno de x sendo uma função u, eu posso dizer então que h de x, ou seja, a função h, ela é dada por u elevada ao expoente 3. Tudo bem? Então, o que acontece, pessoal? U aqui, ou seja, o seno de x, é a nossa função interna, enquanto que a função externa, pessoal, está sendo utilizada aqui pelo expoente 3. Tudo bem? Ou seja, a função externa é u elevado ao expoente 3. Então, se eu quiser fazer aqui, ó, a derivada dessa função h, o que acontece? Nós vamos fazer a derivada externa, tá? Que está por fora, ou seja, vamos utilizar aqui o expoente. Olha só, o 3 ele passa aqui para frente multiplicando. Teremos o 3, que multiplica u elevado ao quadrado, ou seja, o seno de x e o seno de x elevado ao quadrado. Tudo bem? Fizemos a derivada aqui da função externa. Agora, vezes, pessoal, a derivada da função interna. A derivada da função seno de x, como eu falei antes, né, é o cosseno de x.
Então, nós temos aqui ó, a resposta, ou seja, a derivada para essa função. Agora, pessoal, para finalizarmos a aula, nós veremos que existem funções que, para encontrarmos a sua derivada, a gente deve aplicar ali a regra da cadeia mais de uma vez. Querem ver? Vem comigo aqui. Olha só, uso repetido da regra da cadeia. Diz o seguinte, às vezes, precisamos usar a regra da cadeia 2 ou mais vezes para obter uma derivada. Olha esse exemplo que nós temos aqui embaixo. Nós temos essa função y sendo representada por seno elevado ao expoente 4 de 3x. Determine a derivada de y em relação a x. Pessoal, nessa função aqui, ó, o que nós poderemos fazer é considerarmos esse 3x aqui ó, como sendo uma função u. Então, nós vamos ter que y é igual ao seno de u, e esse seno, pessoal, está elevado ao expoente 4. Tudo bem? Agora, pessoal, posso fazer o seguinte, ó, esse seno de u ser uma certa função v. Ou seja, nós vamos ter aqui que a função y ela é dada por v elevado ao expoente 4, enquanto que a função v é dada por seno de u, e enquanto que a função u é dada por 3x. Beleza? Agora, pessoal, repare o seguinte, eu quero calcular a derivada de y em relação ao x, ó, derivada de y em relação à variável x. Vamos colocar aqui, ó, dy dx, pessoal, regra da cadeia. Primeiramente, vamos começar aqui, ó, com o dy, tá? dy em relação a qual variável, pessoal? Y em relação à variável v. Então, vamos colocar aqui, ó, dv. Vezes, agora, colocamos aqui em cima o dv, ou seja, a derivada da função v. Olha a função v aqui, pessoal, em relação à variável u, ou seja, du. E, por fim, pessoal, vamos fazer a derivada da função u, finalizando com quem? Ó? Finalizando com x. Ó. Derivada de u em relação à variável x, ou seja, dx. Sempre assim, né, pessoal? Se nós começamos aqui com y, temos que ter y aqui. Se é em relação a x aqui, deveremos finalizar com o x aqui. Beleza? Então, olha só como fica simples aqui. Ó. A derivada, então, de y em relação a x será o seguinte, ó, dy dv. Primeiramente, vamos derivar y em relação a v. Y em relação a v, pessoal, esse 4 aqui, ó, ele passa multiplicando aqui, ó, teremos o 4v elevado ao expoente 3, tudo bem? Agora, derivar v em relação à variável u. Seno de u, pessoal, qual a derivada do seno? É o cosseno. Então, teremos aqui, ó, o cosseno de u. E, por fim, derivar u em relação a x. Aqui nós temos o 3x, a derivada de 3x é o 3. Tudo bem? Agora, pessoal, substituindo, nós vamos encontrar aqui a resposta. Olha só, no lugar do v, nós vamos colocar o seno de u, tudo bem? E no lugar do u, nós vamos colocar o 3x, ou seja, teremos o 4 que multiplica o v, né? O v é, olha só, o seno de u. Seno de u. Só que o u, pessoal, o u, ele é o 3x, então seno de 3x, tá? O v está elevado ao cubo, ou seja, tudo isso daqui, ó, elevado ao expoente 3. Poderíamos colocar o 3 aqui assim também, sem problema algum, tá? Vezes o cosseno de u, ou seja, cosseno de 3x, tá? E tudo isso ainda multiplicado pelo 3. Pessoal, esse 3 e o 4, eles podem ser multiplicados, né? E nós teremos, então, o 12, que multiplica o seno de 3x, esse seno elevado ao cubo, e temos aqui ainda a multiplicação por cosseno
de 3x. Beleza? Então, pessoal, utilizamos aí a regra da cadeia 2 vezes na mesma questão. Aí talvez você esteja se perguntando o seguinte, Ferreto, nesse caso aí eu posso fazer a regra do externo interno, ou seja, derivar de fora para dentro aí repetidamente? Claro que pode. Querem ver? Vem comigo aqui. Então, pessoal, nós temos a função, vou copiar ela aqui, ó, y igual a seno de 3x, tá? E tudo isso daqui, ó, está elevado ao expoente 4. Tudo bem? Então, pessoal, qual seria a função mais externa aqui, pessoal? A função mais externa é essa função que está elevada ao expoente 4. Tudo bem? Vamos começar derivando ela? Então, nós vamos ter o seguinte, olha só, derivada então de y será dado, olha só, esse 4, ele passa multiplicando aqui, ó, essa função, ou seja, ficaremos com 4, que multiplica o seno de 3x, tudo bem? Tudo isso elevado ao expoente 4 menos 1, ou seja, o 3. Beleza? Agora vamos derivar a próxima função, seria a função seno, concorda comigo? E por último nós teríamos a função 3x. Então, derivando aqui a função seno, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a função cosseno. Pessoal, cosseno de quanto? Cosseno de 3x, ok? E por fim, nós vamos agora derivar a última função que nós temos aqui, ó, ou seja, o 3x. Derivado de 3x é apenas o 3. Então, nós ficaremos que a derivada y será 4 vezes o 3, nós teremos o 12, vezes o seno de 3x elevado ao expoente 3, e temos ainda aqui, ó, o cosseno de 3x, ok? Bem mais simples, né, pessoal, utilizando essa regra do externo interno, ao invés de utilizarmos ali toda a regra tradicional da cadeia que nós aprendemos lá na primeira aula, beleza? Mas qualquer um dos dois métodos está correto e aí você decide qual melhor para você, beleza? Pessoal, encerramos aí mais uma aula, espero que ela tenha sido bastante proveitosa para você, desejo ótimos estudos, muito sucesso e até a próxima.